Bom, um outro autor muito importante que também contribuiu, né, enormemente com a narrativa da filosofia no Brasil, da história das ideias filosóficas no Brasil, é um paulista chamado Luiz Washington Vita. O Vita, infelizmente, morreu muito jovem, mas ele produziu e resgatou muitos autores desconhecidos, fez vários estudos extremamente importantes sobre alguns autores ligados à filosofia e à filosofia política no Brasil. Foi alguém que se empenhou enormemente em fazer o levantamento do pensamento filosófico no Brasil. E ele escreveu diversos livros, né, mas num determinada altura da vida ele sintetiza e escreve um pequeno texto chamado de O Panorama da Filosofia no Brasil. Esse texto que ele publica no início dos anos 60 talvez, na minha opinião, ao menos, é um dos textos mais bem escritos, é uma das sínteses mais interessantes a respeito do pensamento filosófico no Brasil. A ideia central do Luiz Washington Vita é dar um certo caráter, diria assim, nacionalista para o pensamento filosófico, e a ideia de que é a falta de estudo, né, do pensamento e das ideias filosóficas no Brasil que faz com que nós tenhamos, segundo ele, a ideia de que não existe filosofia no Brasil. Então, é muito mais uma carência e uma certa ausência de estudos mais aprofundados, de pesquisas mais melhor orientadas, que promove essa descaracterização do pensamento filosófico. E por isso, né, ele faz um esforço de síntese muito interessante, o texto dele é belíssimo, muito bem escrito, bem organizado, e ele chega a abordar, né, alguns filósofos contemporâneos, ou alguns pensadores contemporâneos dos anos 60, né, que era a época que ele ainda estava vivo. Né? O Washington Vita também teve um papel muito grande na publicação de uma revista, né, que é a Revista Brasileira de Filosofia, liderada principalmente pelo Miguel Reale, que, de certa maneira, foi o grande incentivador e organizador, né, da publicação dessa revista. Então, junto com Washington Vita, que era um indivíduo extremamente dedicado ao estudo desses assuntos, né, da filosofia no Brasil. Então, é um autor também extremamente relevante e tem uma narrativa bastante, eu diria, sistemática, organizada, de autores e épocas da filosofia no Brasil. E junto com o autor que se seguirá a ele começa a elaborar já as interpretações históricas, né, de certos movimentos de pensamento filosófico. Talvez seja, né, dentre os estudiosos do pensamento filosófico no Brasil, aquele que tenha exercido uma influência exatamente nesse sentido, de buscar no passado não apenas o conteúdo do pensamento dos autores, mas criar uma interpretação, fazer uma leitura específica, uma leitura própria de movimentos filosóficos, de certos pensadores e de certas ideias filosóficas preponderantes em determinadas épocas. Essa é uma influência que ainda se faz presente, né, principalmente nos mais contemporâneos estudiosos da filosofia no Brasil. Então, na sequência, né, depois de termos visto o Silvio Romero, o padre Leonel Franca, Alcides Bezerra, os dois espanhóis, né, o Guilhermo Francovic, o Antônio Gomes Robledo e o Cruz Costa, né, junto agora com o Luiz Washington Vita, nós temos já
várias narrativas sendo modeladas e tentativas de enquadramento e compreensão do pensamento filosófico dentro da cultura brasileira.